Fala pessoal, estou aqui hoje de novo na Redenção, dessa vez com o meu querido Pedro Garuti, né, um ativista vegano lá de Floripa. Ele veio até aqui em Porto Alegre pra gente fazer uma brincadeira, como vocês estão vendo aqui na frase, né? Enfim, Garuti, como tem sido a tua experiência aqui? O que tu acha que a galera pode esperar em casa? Olha, a experiência tem sido bastante chocante mesmo, porque tem muita gente que discorda, tem muita gente que concorda, mas no final o debate está sendo proveitoso pra caramba. Esse tipo de debate eu já tenho quase que diariamente, né, a respeito do veganismo. E hoje estou tendo a oportunidade aqui com o Alisson de estar podendo gravar isso, né, e poder potencializar, né, o alcance disso aqui para outras pessoas verem quais são os argumentos de pessoas que são a favor, quem é contra, né. A gente já está aqui no meio, né, já teve vários debates, mas ainda vai rolar mais, né, e vamos ver o que vai dar. Vamos, Alisson. Perfeito, então galera, muito bacana que a gente está começando a formar essa tropa de ativistas aí. E não deixem de se inscrever no canal do Garuti, tá? Ele está iniciando o canal dele agora no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí vocês vão começar a acompanhar ele, acompanhar meu trabalho aqui, a gente vai trocando figurinhas. Se você também tem interesse de ser um ativista aí na sua região, entre em contato com a gente que a gente tenta ajudar, valeu? Valeu, galera, obrigado aí, sigam lá no canal e vamos fortalecer o veganismo. É verdadeira? A senhora come animais? Como é que é? Eu não sou muito de carne. Não é muito de carne? Não, raramente. Tá. E de certa forma, sei lá, se tu comer outra coisa que não seja carne, por exemplo, tomar leite, comer ovos, não é de certa forma também financiar a escravidão de animais? Eu acho que não, porque a gente não está tirando a vida do animal. Não está tirando a vida do animal, mas está mantendo ele em cativeiro e fazendo o que quiser com ele com a tua vontade. Mas também tem uma coisa, quem é que vai criar algum animal se ele não tiver nenhuma utilidade? Exato, se não tiver utilidade a gente para de ter escravos, acaba com a escravidão. Eu acho que deve ter uma alimentação Sem escravos. sem escravos. Por exemplo, qual alimentação tu acha que é mais adequada que não tem escravidão? Eu acho que seria feijão, arroz, verduras, legumes. Hortaliças, oleaginosas. Isso. Daí nem pensar, por exemplo, vai num churrasco pensar que aquele animal ali teve um sofrimento para aquela carne chegar até a gente. Será que o nosso prazer tem que depender do sofrimento de outro? Isso é triste, isso é triste. Perfeito, eu quero deixar para a senhora no cartãozinho, tá? Se a senhora quiser saber mais, tem mais informações aí, acessar meu site. Eu dou boas razões assim de porque a senhora poderia tentar uma dieta mais baseada em vegetais. Aquilo que de certa forma vai nos dar todas aquelas proteínas, carboidratos, aqueles minerais, sabe? As gorduras boas que a gente precisa, nada de colesterol. Seria uma vida mais saudável para a gente sem o sofrimento animal. Né? Mais alinhada com os seus valores. Exatamente. Então, bora valorizar então a vida, como a gente puder, tá? A vida da gente e dos animais. Perfeito. Então, obrigado pela sua atenção. O senhor concorda com a frase aqui? Cheguei a pensar assim, mas eu acho que comer animais é absurdo. Acha que é absurdo? Não, comer animal. Não sei, que eu não pensei assim muito especificamente assim, mas Por exemplo, o que ao ver do senhor é a escravidão? a escravidão é quando a pessoa tá submissa a algum regime, algum estado, né, alguma coisa assim nesse sentido. No caso, está submissa ao senhor. O senhor, dono do escravo. Tá, então, de certa forma, para te ser escravo, tu tem que estar submisso à vontade de outra pessoa. Tu precisa ser um ser humano para estar nessa condição? Não necessariamente, mas nós entendemos assim, né? Será que o animal, ele compreende assim, porque ele é um ser irracional? Ou não é um ser irracional? Vai ver, ele não tem a noção de escravidão, né? Talvez ele não saiba o que é escravidão. Mas igual ele continua submisso, mesmo sem saber. Sim, nós sabemos. Tipo, por exemplo, Nós sabemos. se eu boto em cárcere privado, em cativeiro, uma criança de 3, 4 anos que não entende nada de escravidão, ela não continua sendo escrava da minha vontade? Vai, mas então tu é contra animais de estimação. Em geral, as pessoas não tratam o animal que elas têm como mera propriedade. Tem gente que trata. E ele faz o que bem entender, mas tem gente que trata como da família. E o animal, mesmo que tu deixe ele solto, ele geralmente vai e volta. Sim, né? sim, exatamente. Então, de certa forma, pelo comportamento dele, ele indica que ele não está querendo fugir dali. Que a situação está confortável para ele. Pode ser uma síndrome de Estocolmo? Pode. Mas entre isso que ele está passando, de ter um certo conforto, de ter um lar, de ter um nome, e aquelas vacas, aqueles frangos, aqueles porcos que só tem número, né? Qual é a situação mais próxima de escravidão? A vaca e os porcos, só números.
para baixo. Então o senhor acredita que vacas, porcos e frangos, por exemplo, que são os animais mais consumidos? Por essa ótica, sim. E se tu pudesse fazer uma simples mudança na tua dieta que fosse acabar com uma escravidão, tu faria? Ah, faria, claro. Tu não vai acabar com toda a escravidão, mas tu vai ajudar a tentar abolir ela. Né? Tu já reconhece que é uma escravidão. Sim, sim. Né? Eles são nossos escravos e a gente pode fazer o mínimo para tentar ajudar a libertá-los. Sim, mas como tu disse, a gente também tem outras pessoas que dão, que a maioria das, acredito que a maioria das pessoas dão carinho, né, pros animais. Né? Sim. Então não é uma coisa generalizada, né? Até como tu disse, mas pode ser essa síndrome de Estocolmo que tu falou, né? Sim. Mas é isso aí. Perfeito, brigadão aí pelo papo, tá? Valeu. E bora tentar acabar com a escravidão, né? Claro, com certeza. Pô, vocês concordam com a frase aqui, conversar a respeito? Vou falar um pouquinho sobre isso. Vocês não acham que comer animais é financiar a escravidão? Eu concordo com você. Opa, o senhor concorda que comer animais é financiar a escravidão? Então o senhor não come animais? Sobre isso ele não come, né? O senhor concorda com a frase? Quer bater um papo sobre ela? Eu vou ver. Você é vegano? Ah, que bacana, parabéns, tamo junto. Comer animais é financiar escravidão. Eu acho que não. Acho que não. Vamos sentar aqui pra conversar. Rapidinho, 3 minutinhos. Não tem argumento. Pra gente ver mais ou menos como a opinião dos porto-alegrenses sobre essa afirmação. Tu é vegano? Sou vegano. Daí eu tenho aqui, posso te indicar pra te ver depois o material. No caso aqui é o meu canalzinho, tá? Se o senhor quiser dar uma olhada. Aí tem outras informações. Cada um. Sim, mas é que tá, a gente pode perfeitamente mostrar o que acredita e ver até onde a gente leva isso. Quer falar sobre isso? Vamos deixar pra outra hora. Agora, mas fica o cartãozinho, tá? Tá. E dá uma olhada, qualquer coisa me chama aí pra gente bater um papo no privado. Valeu. Tá certo? Quer falar sobre isso? Tá? Falo muito sobre isso já, não tô achando. Show! Vocês concordam com a frase? Quer falar a respeito? Conversar um pouco? Acredito que comer animais é financiar a escravidão? Sim, com certeza. E eu aprendi com elas. Ah, que lindo! Com elas lá em casa. Tá, e alguém aí come animais? Não. Ninguém? Não. Caramba! Não mais. Vocês são libertadores de animais. Sim. Não tomam leite, ovos? Não. Caça não. Não, parabéns, hein? Continue. Família ali inteira vegana. Pelo visto, né? Pelo que eles disseram. As meninas pareciam bastante despertas quanto a isso, assim, elas super... Geralmente os mais jovens estão mais ligados. Concorda com a frase? A gente pode. Quer falar sobre isso? Não. Comer que é financiar a escravidão? Para o churrasco. Vocês concordam com isso? Comer animais é financiar a escravidão? O que acham? Verdade. Vocês concordam? Quer falar Um dia bem ruim que tu escolheu pra fazer isso, né? Não, vamos falar sobre isso. O que é escravidão ao teu ver? Hoje é dia 20 de novembro. Vamos falar sobre isso então, falar sobre escravidão. O que a senhora acha? Conversar um pouco. Dia 20 é pra gente fingir que não existiu ou é pra trazer consciência? Opa, vocês concordam com a frase? Não comem animais? Nenhum tipo, nem derivados? Bater esse papo sobre isso. Não, isso que eu quero fazer em universidade, cara. Universidade o pessoal tá com a linguajar na ponta da língua. O pessoal tem muito argumento, tem muita opinião e são educados em ser palestrante, né? Tu precisa de uma pessoa que tá a fim de contra-argumentar. É meio difícil num parque não conseguir isso. Pô, vocês concordam com a frase, bater um papo a respeito? Concordo. Concorda? Comer animais é financiar a escravidão, o que acha? Concordo. Concorda? Vai lá a respeito. Valeu, obrigado. Vocês concordam com essa frase aqui? Concorda totalmente? Acredita que a gente deve evitar de consumir violência? A gente deve evitar de gerar violência para consumir violência. Sim. Então vocês concordam que comer animais é financiar a escravidão? É permanecer na escravidão, na verdade. Nós devemos evitar então de comer animais. Eu acho que eu não devo matar para me saciar. Perfeito, obrigado. Concorda com a frase? Concordo muito, com certeza. Posso tirar uma foto pra vocês? Claro, por vontade. É vegana? Estou fazendo a transição para o veganismo. Eu estou no vegetarianismo já fazem uns bons anos. Tá, é que nem eu. Fiquei na transição por 7 anos. Acho que quanto mais também a gente se abre para verdade, para dados, para conversas mesmo, né? Porque o pessoal foge muito dessa conversa. Mas quanto mais a gente se abre para isso também, a gente começa a entender a real, né?
Então, tu é ovo-lacto-vegetariano no momento. Isso. Então, de certa forma, nessa discussão aqui de escravidão, é como se teus escravos fossem apenas galinhas poedeiras e vacas leiteiras. Pode-se dizer que... o leite eu não tomo nem como queijo, né? Acho que eu escravizo só galinhas. No momento que veio falar isso. Bom, o primeiro passo é a sinceridade, reconhecer o que está acontecendo. Né? Com certeza. Que o pessoal fala, um dos pais abolicionistas da escravidão nos Estados Unidos, Benjamin Franklin, também tinha escravos. Sim. Então a gente meio que está nessa. Nós reconhecemos a escravidão, a gente tem escravos. A grande questão é, dá pra gente fazer algo diferente ao ponto de ajudar nessa abolição no nosso cotidiano? Então tu reconhece que tu deve parar de comer esses ovos? Sim, com certeza. Não só por motivos éticos, mas por diversos outros, né? Também nos últimos meses eu venho me dedicando com mais afinco a isso. Mas é complexo, assim, de qualquer forma. E eu fico meio assim de falar que é complexo, porque quando as outras pessoas vêm conversar com a gente não diz que é complexo, né? Acho que a gente tenta minimizar o processo, assim, até para as pessoas enxergarem como uma coisa mais possível. Não sei, pelo menos esse acho que acaba sendo um pouco do meu discurso, né? Por exemplo, eu sou vegano há 2 anos, aqui o Garuti também é vegano há 2 anos. A gente é visto como radical, extremista, porque a gente só fez uma mudança, pelo menos na dieta, nos hábitos outros, da questão do entretenimento, de cosméticos. A gente fez essas mudanças assim que é só realocar recurso. A gente tirou o dinheiro daqui e botou ali, sabe? Por quê? Porque a gente está bem motivado a não colaborar com a escravidão, e a escravidão é financiada aqui, né? Então a gente é visto como radical, né? Chato, então, né? é chato. Cara chato que introduz aquele assunto, sendo que assim, você olha pro outdoor, coma hambúrguer, atrás do ônibus, tome leite. Os caras estão o tempo todo nos metralhando com o consumo dessa merda e os chatos somos nós, né? É aquela coisa, se tu tivesse no ano 1800 mais ou menos e tu vesse escravo pra lá e pra cá fazendo serviços braçais e ganhando, sei lá, um prato de arroz, feijão e farinha diariamente, tu ia dizer que ia ser muito chato tu dizer que isso é errado, né? Sim, e era realmente, né? Que loucura pensar dessa forma. Então, de certa forma, não é o que fica certo só porque no momento todo mundo acha que é chato tu combater o que é errado, né? Eu acho que o tempo mostra as coisas, né? Tipo, a gente teve um avanço na questão da agricultura fantástico, sabe? Não é como se a gente precisasse disso. A gente nem precisa ir para esse lado industrializado da coisa, né? Tipo, quantidade de espécimes de plantas, né? Comestíveis que a gente tem por aí, a gente não deve consumir nem 1/3 disso, né? E qual a tua familiaridade assim com a questão das galinhas poedeiras? Tu viu cenas já do que acontece? Por exemplo, a maior granja aqui no Rio Grande do Sul é a Naturovos. Eles têm muita criação industrial. Quando tu vai no supermercado, geralmente tu tá comprando deles, mesmo às vezes sem saber. Pelo que tu viu, tu considera que aquilo é escravidão? Com certeza, né? E é uma escravidão bizarra, porque tu ainda induz o nascimento desses animais, né? Para que eles tenham uma vida pontual específica com um objetivo a ser cumprido, né? Que obviamente é finalizado na morte ali. Então sim, com certeza, eu considero escravidão aquilo ali. Eu costumo consumir todos os alimentos de feiras, não digo feiras orgânicas, mas as feiras de pequenos produtores, como as feiras modelos que acontecem aqui em Porto Alegre. E tu acha que as galinhas criadas por esses menores pecuaristas, que não deixam de ser pecuaristas, mas eles são menores, eles não têm uma granja industrial, tu acha que é menos problemático? Não, com certeza não, é isso que eu ia dizer. Eu costumo consumir ainda, é que você falou da Naturovos, né? Eu ainda costumo consumir de pequenos locais, de pequenos produtores e etc. E ainda assim, eu sei que não deixa de ser tão problemático quanto, sabe? E ao teu ver, o que torna a escravidão imoral? Nossa, será que não é um pouco óbvio? Mas se tu pudesse definir o que fundamenta alguém dizer que, quando eu digo escravidão é errado, por quê? Direito, né? Eu acho que a gente não tem esse direito, né? Sobre o corpo de ninguém. Mas tratar alguém como propriedade, tu é o senhor dessa propriedade. Exato, eu já não sou muito ok com essa ideia de propriedade, né? Falando em terras e etc. Ainda mais tornar um indivíduo consciente, sensível como propriedade é pior ainda que tornar uma terra como propriedade. Com certeza, né? Com certeza, a gente sabe muito bem a diferença. E se eu te disser que no Brasil são 191 animais mortos a cada segundo, sendo 189 deles aves para abate, dentre as poedeiras e também as para frangos de corte. Em termos de maior escravidão, tu comer ovos não é de certa forma tu colaborar com a maior escravidão dentre as que estão disponíveis no Brasil? De certa forma não é, né? É colaborar completamente, é financiar essa porra.
tá ligado? É financiar a escravidão. No fim das Então, contas, porque se tu não vai virar vegana, por exemplo, amanhã ou semana que vem, por que tu não transiciona, sei lá, só comendo carne, deixa o ovo e leite de lado? tipo, largar de mão os derivados e permanecer na carne? Tu larga de mão as aves, por exemplo, que são as que mais sofrem devido à quantidade. Por que eu não faço isso? É. Cara, eu acho que eu não tenho nem estômago mais pra olhar pra um pedaço de carne, né? Vamos partir disso. Mas eu não acho que é uma solução plausível. Não é. Eu não acho que é uma solução plausível, mas assim... Mas tu percebe que mesmo, ainda por não ser vegano, tu ainda tá contribuindo para uma escravidão. Com certeza. E o pior ainda, o que é o contrassenso que a gente geralmente não reflete, é a maior escravidão de espécies de animais, são as aves. Que mais sofrem no fim das contas, né? E é o que onde a gente se agarra. Mas assim, tu tá ciente do problema, tu sabe que tá rolando uma baita de uma atrocidade moral, né? A gente tá aqui hoje no Dia da Consciência Negra tentando mostrar que escravidão é algo generalizado, é algo errado, né? Não importa quem esteja sendo escravizado, todos devem ter dignidade para não sermos escravizados, eu, tu, ele, nós, vós, eles, os animais também. É como assim, o que a gente chama de especismo, né? Discriminação baseada na espécie. Concorda que se eu criasse uma criança desde cedo mostrando, não é porque ele tem asas, não é porque tem penas, não é porque caminha sobre 4 patas que é inferior a ti. Se a gente educasse as crianças assim, tu acha que elas iam concluir que porque é preto é inferior? Não, com certeza. Eu acho que é tudo a questão da educação e da cultura, né? É tudo extremamente cultural, que nem eu falei. É por isso que é tão delicado levar essa discussão, por exemplo, em lugares mais marginalizados e etc, né? Porque é muito cultural. Tipo, como é que eu vou chegar pro cara que a única felicidade dele é um churrasco de final de semana e apontar o dedo, simplesmente largar dados na mesa dele e falar assim, cara, assassino, sabe? Financiador da escravidão. Porque é muito cultural mesmo, mas eu tenho plena ciência de que com uma educação que viesse desde cedo, assim, uma consciência que viesse a ser trazida desde cedo, a coisa ia ser muito diferente, né? Eu vejo muita essa introdução já do veganismo nas menores idades e etc. As crianças, às vezes desde a barriga mesmo, né? Então eu tô vendo muitos amigos meus também, amigas minhas, né, que são mães, introduzir essa consciência desde cedo, e é uma coisa que, por exemplo, crianças de 5 anos não suportam a ideia de pensar nesse consumo, né? Então tu tá ciente do problema, tu sabe mais ou menos para onde a gente está indo, tu reconhece que o acesso à informação de certa forma pode libertar uma pessoa, né? Ainda mais se a criança desde cedo ela tem informação, ela pode tomar decisões conscientes, né? Tu me parece ser uma pessoa totalmente capaz de tomar essa decisão consciente, então o que te falta para deixar de contribuir com a indústria de galinhas poedeiras? Sabe o que eu fico pensando? Eu acho que no fim das contas é um comodismo, né? Eu acho que não tem outra palavra pra isso, é um comodismo total. Se tu pudesse acabar agora com uma escravidão, fazendo apenas uma mudança na tua dieta, tu faria? Faria. Então eu acho que hoje... Eu vou botar minha caixa de 30 ovos no lixo e chegar em casa. Mentira, eu vou dar pra alguém na rua. Querendo ou não, de certa forma tu tem que aproveitar, né? É bom saber que tu tá inclinado a isso, aqui tem mais informações. Eu recomendo que tu leia depois o QR Code para ir lá no site, que a gente tem mais informações. Tudo isso que eu tô te falando tá tudo linkado aí no meu site. Tem documentários, né? Sobre a questão animal, sobre o meio ambiente, sobre a questão da saúde. Super te encorajo a ver tudo que tá aí, tá? E aí pode ter certeza, tu não vai voltar atrás, tu não vai ser mais partícipe, né? Tu não vai ser mais mandante do crime. Tá? Mandante do crime é ótimo, nossa, é muito bom, muito boa essa expressão. Então a grande questão é, será que financiar a escravidão por mais 4 anos é algo moralmente justificável? Né? Eu percebi que eu me arrependo de ter esperado 7 anos. Né? Eu imagino. Mas assim como no momento em que eu transicionei para o vegetarianismo mesmo, né? Cai uma ficha enorme no momento em que tu consegue efetuar essa transição e que tu enxerga os motivos, né? Porque isso é muito importante, né? A questão da tua motivação e tal. Partir depois de tanto tempo do vegetarianismo para o veganismo e conseguir realmente fazer as tuas opiniões e as tuas crenças andarem lado a lado com as tuas ações deve ser um choque, assim, um alto choque, né? Então, Eduardo, eu vou te dar mais aqui, ó, uns pouquinhos aqui. Tá. Então, cada semana que tu ficar
sem deixar de comer animais, tu tem que tentar convencer alguém a ser vegano. Olha aí. Tá? Gostei desse Beleza? desafio, gostei. Então tá. tá, Missão dada, missão cumprida. Obrigado pela conversa. Valeu. Olha, animais comem animais. O urso come, o peixe, o tubarão come o menor. Nós precisamos da proteína animal, porque escravidão. Nós humanos somos seres racionais.